Olá, me chamo Marina e é com satisfação que venho aqui apresentar um pouco o trabalho sobre elementos flexíveis da disciplina de Elementos de Máquinas 2, administrado pelo docente Dr. Alex Verlange Rocha Gomes. Então, como parte de posição, de notoriedade, vamos aqui abordar o sumário, que são os pontos que serão retratados durante esta apresentação. Então, nós teremos a introdução, classificação dos elementos flexíveis, falaremos um pouco sobre as correias, os materiais que são utilizados nas suas transmissões, os modos de falhas, os tipos de correias, vantagem e desvantagem dessas correias e geometria de transmissão. Também falaremos um pouco sobre as correntes, os materiais utilizados em transmissões por correntes, os modos de falhas e as correntes por roletes. E claro, também falaremos sobre os cabos de aço, seus materiais utilizados em suas transmissões, os modos de falhas e, claro, as referências utilizadas durante este trabalho. Então, como introdução, bem sabemos que esses componentes flexíveis, eles assumem uma função fundamental em várias aplicações industriais, oferecendo meios eficazes para a transmissão de força e movimento em sistemas mecânicos. Esses elementos flexíveis possuem a habilidade de se ajustar a diversas configurações e distâncias, e desempenhando um papel essencial na transmissão eficiente de potência em maquinários e sistemas complexos, segundo afirma aqui o nosso colega Collins, 2019. Então, além disso, dado que esses elementos são elásticos e geralmente bastante longos, desempenham um papel crucial na absorção de cargas de choque e na atenuação de isolamento de efeitos de vibração. Isso, representa uma vantagem significativa em termos de durabilidade das máquinas. E claro, a maioria desses elementos flexíveis não possuem uma vida útil infinita. Quando estão em uso, é essencial estabelecer um programa de inspeção para proteger contra desgaste, envelhecimento e perda de elasticidade. Esses elementos devem, com certeza, ser substituídos ao primeiro sinal de deterioração, que segundo afirma o Budinas 2016. Adentrando agora sobre a classificação desses elementos flexíveis, é essencial, e principalmente auxilia os engenheiros e projetistas na seleção adequada desses elementos, conforme as necessidades específicas de cada aplicação. Então, considerando fatores como carga, velocidade, distância entre eixos, dentre muitas outras características. Então, de modo geral, a classificação desses elementos flexíveis inclui as correias, correntes e os cabos de aço. Então, aqui vamos falar um pouco sobre cada um, Começando pelas correias, o modo como essas correias operam se baseia na interação de fricção, o atrito entre a correia e a polia. Quando a correia é esticada sobre duas ou mais polias, a rotação de uma delas passa o movimento para a correia, que por sua vez transfere esse movimento para as polias conectadas a elas. Esse processo acaba por transmitir torque e potência entre os eixos das polias. Então, a utilização de transmissão por correias é especialmente vantajosa em situações em que há uma grande distância entre centros de eixos rotativos. Então, geralmente é uma opção mais simples e econômica em comparação com outras formas de transmissão de potência, dentre as citadas anteriormente. Então, empregar correias muitas vezes é possível evitar a necessidade de dispositivos mais complexos, como o arranjo de engrenagens, mancais e eixos. Então, vamos falar aqui um pouco agora sobre os materiais, utilizados nessas transmissões por correios. Então, a seguir aqui nós temos 3 imagens que exemplificam materiais, que podem ser utilizados, como a correia de borracha, correias de poliuretano e correias de nylon. Então, a correia de borracha é frequentemente utilizada como material de base para essas correias, pois ela oferece o quê? Flexibilidade, resistência ao desgaste e aderência adequada. Além disso, a de uretano, a de poliuretano, ele é um material sintético que oferece resistência ao desgaste, flexibilidade e durabilidade, sendo então utilizado nessas correias planas e também nas dentadas. Já as correias de nylon, ou seja, das fibras têxteis, como algodão também, são empregadas em composições nas correias em V e também em outras correias. Elas apresentam resistência e flexibilidade. Existem outros tipos de correias, como as de aço, ou seja, como são essas de aço? São fios de aço para reforçar
à estrutura de correias, conferindo resistência, atração, flexão, especialmente em aplicações de alta carga. E também temos material compostos, né? Como borracha com outros materiais sintéticos e podem conferir propriedades diferentes, né? Melhorando uma e etc, né? Então, de maneira geral, as correias são fabricadas a partir de materiais como uretano, tecido impregnado com borracha reforçado com fio de aço ou cordas de nylon, projetadas para absorver a carga de tração. Podem possuir revestimento superficial de atrito em uma ou ambas as superfícies. Além disso, essas correias podem ser compostas de tecido ou cordas, geralmente feitas de algodão, rayon e nylon e impregnados com borracha para aumentar a resistência e durabilidade. Então, essa seleção do material adequado depende de fatores como carga de trabalho, velocidade, ambiente de operação, requisito de durabilidade e etc, né? Então, existem vários tipos de materiais utilizados em transmissões por correias, mas cada um vai ser utilizado a depender dos requisitos estabelecidos, né? E necessários. Agora adentraremos um pouco sobre os modos de falha dessas correias. Então, como exemplificado na figura a seguir, que será a figura 4, todas as variedades de correias passam em torno de pelo menos duas polias, como já falado anteriormente. E geralmente com diâmetros diferentes, né? Com exceção das correias dentadas, que é necessário aplicar uma pretensão na correia, aumentando a distância entre as polias para criar uma força estática inicial dos cabos, denominada de T0. Essa tensão inicial induz uma pressão normal entre a correia e a superfície de cada polia, permitindo a transmissão de potência através da força de atrito em cada ponto de contato entre correia e polia, segundo afirma o Collins 2019. Então, aqui nós temos essa figura 4, que trata sobre a terminologia e geometria de correias. Podemos ver duas polias com diâmetros, né, diferentes. Nessa imagem, ela retrata, né, algumas incógnitas, como θ1, θ2, D1, D2, e retrata falando, né, cada um, o que significa cada uma dessas incógnitas. Então, o que seria, né, o θ1? O θ1 é o ângulo de abraçamento, que é a polia menor. O θ2, ângulo de abraçamento, que é a polia maior. D1, diâmetro de polia menor. D2, diâmetro de polia maior. E o L, claro, comprimento da correia. Quando a potência é aplicada à polia motora, a tensão em um lado da correia aumenta para além do nível de pré-carga devido ao esticamento da correia, enquanto no outro lado a tensão diminui abaixo desse nível. A porção da correia com maior tensão é chamada de lado tenso ou lado esticado, que é o chamado com tensão TT, apresentado aqui também na figura 5, né, que é o ciclo rotativo na correia. Então, enquanto a porção com menor tensão é chamada de lado frouxo, que é o TF. À medida que essa correia se move repetidamente ao redor das polias, os cabos em uma seção transversal são submetidos a carregamentos variáveis, né? Alternando entre TF e TT a cada volta, além de uma constante força centrífuga induzida, que é a chamada TC, como está tudo aqui representado na figura 5 de Collins 2019. Essa fadiga, né, ocasionada por esses processos, é um possível cenário de falha em correias devido ao carregamento que oscila periodicamente. Mesmo que a média dessas cargas não seja zero, além disso, a correia está sujeita a flexões repetidas, né, enquanto se movimenta em torno das polias, o que contribui para a possibilidade de falha tanto por fadiga quanto por tensão axial. E em algumas situações, o desgaste causado pela fricção continua ou pela abrasão pode levar à falha, assim como a degradação das propriedades do material da correia, muitas vezes devido a temperaturas, né, elevadas ou condições ambientais adversas, a depender do local onde estiver trabalhando esse material. Então, dado que as correias são estruturas compostas, os modos de falha mencionados podem afetar os cabos de reforço, a matriz de elastômero ou a interface entre os cabos e a matriz. Então, as falhas nas correias podem ser identificadas visualmente, né, como a quebra dos cabos, separação entre os cabos e a borracha, as rachaduras radiais causadas pelo processo de cura contínua da borracha ou fissuras na camada superficial das correias. Então, existe uma grande gama aí de possibilidades de ser vistas visualmente esses modos de falha das correias.
vamos falar agora quais são os tipos de correias mais comuns, mais utilizados. Então, existem diversos tipos disponíveis, cada um projetado para atender, né, a requisitos específicos de aplicação, como transmissão de alta potência, operação, silenciosa, claro, resistência a ambientes hostis, entre outros, né? Desde as tradicionais correias planas até as mais avançadas correias sincronizadoras dentadas, as famosas correias dentadas. Então, a diversidade de tipos de correias oferece soluções para uma ampla gama de necessidades de transmissão de potência e movimento. Então, aqui na figura 6, né, apresenta os tipos mais comuns de correias, apresentando também figura, né, representação de seção, as juntas, o intervalo de tamanho dessas correias e a distância entre centros das polias, né, aplicadas. Então, aqui na figura 6, nós podemos ver os tipos de correia, quais são? Plana, redonda, em V, sincronizadora ou também chamada de dentada. Aqui, na segunda coluna, nós vemos as figuras, né? Como ela é representada em seção. Temos as juntas, se possui juntas, se não. No caso, na plana e na redonda, sim. Em V e sincronizadora, não possui essa junta. E também são apresentados intervalos de tamanho e a distância entre centros. Então, vamos falar, né, sobre os primeiros tipos de correias, que são as correias planas. Aqui é apresentada, né, na figura 7, onde tem a correia plana. Temos a camada de atrito, a camada de tração e a cobertura. Então, essas correias planas são fabricadas principalmente a partir de uretano ou tecido impregnado de borracha, reforçado com fio de aço ou corda de nylon, né, para suportar essa carga de tração. Uma característica distintiva das correias planas é a possibilidade de uma ou ambas de suas superfícies apresentar um revestimento superficial que proporciona um atrito adicional, né? Sendo melhor para diversas aplicações. Então, essas correias são reconhecidas pela sua operação silenciosa, eficiência em altas velocidades e capacidade de transmitir grandes quantidades de potência entre centros. Aqui na figura 8, nós também temos uma aplicação, né, comum dessas correias planas. Geralmente, né, elas são adquiridas em rolos, são cortadas conforme necessário e as suas extremidades são unidas utilizando um tipo específico de acessório fornecido pelo fabricante de cada correia, né, para garantir uma conexão segura e duradoura. Em muitas dessas aplicações, duas ou mais correias planas são utilizadas lado a lado, em vez de uma correia apenas larga, né? Isso é comum em sistemas de transporte de esteira, onde múltiplas correias trabalhando em conjunto proporcionam maior estabilidade e eficiência do transporte de cargas ao longo de distâncias, né? Aqui, na figura 9, é apresentada a geometria de transmissão de correias planas. Nessa figura nós podemos ver os equacionamentos, né, de θd, de minúsculo, θd maiúsculo, L, e nós vemos que o que seria esse D maiúsculo? Seria o diâmetro da polia grande, o D minúsculo, o diâmetro da polia pequena, o θ, o ângulo de contato, né, e o L, claro, o comprimento da correia. Então, além das equações apresentadas aqui na figura 9, nós também temos algumas equações listadas a seguir, sobre as correias planas. Então, inicialmente, a velocidade da correia, né, dada em metros por segundo, que é apresentada aqui na equação 1, onde o D é o diâmetro da polia pequena, N, velocidade rotacional em RPM. A segunda equação trata da tração da correia, tração centrífuga, desculpe, que é o FC, onde W é o peso da correia, G é a aceleração da gravidade, V é a velocidade da correia. E também na equação 3 nós temos o peso da correia, né? Onde nós temos um peso específico, largura e espessura da correia. Para falar um pouco mais sobre os valores de peso específico e outros valores, nós também temos a tabela 1, apresentada aqui no próximo slide, onde essa tabela 1 apresenta material, né? Couro, poliamida, uretano, e apresenta especificação. Se tem uma camada, se tem duas camadas, como são essas camadas, o tamanho, a espessura, né? O diâmetro mínimo da polia, a tração permissível por largura, por unidade de largura, peso específico e o coeficiente de atrito. Então, assim como outros valores podem ser retirados dessa tabela,
as equações 4 e 5, elas apresentam aqui a tração máxima, que é a F1, e a tração do lado frouxo, que é o F2, né? Então, F1, FI, né? Tração inicial, FC, tração circunferencial causada pela força centrífuga, o T, o torque, o D minúsculo, o diâmetro da polia, e vamos diretamente para a equação 6, que trata, né, dessa tração inicial. Bem como na equação 7, nós temos essa diferença entre F1 e F2. E, claro, em seguida, a equação 8 ela vai trazer a relação entre F1 e F2, FC, o ângulo de contrato e a força de atrito, né? O atrito entre a polia e a correia, que está apresentado aqui. O torque representado na equação 9, a potência nominal transmitida, fator de serviço, fator de segurança mínima apropriado, todos estão envolvidos na relação, na equação do torque. O fator de segurança, né, representado por NFS, aqui na equação 10, onde esse H é a potência de projeto, que é fornecida pela equação 11. Nós temos também a tração máxima admissível, que é o F1A, que é apresentado aqui na equação 12. Onde o B minúsculo é a largura da correia em milímetros, FA é a tração admitida ou permitida pelo fabricante, dada em newtons por milímetro, CP, né, é o fator de correção de polia, CV é o fator de correção de velocidade, onde para as correias de poliamida e uretano, seu valor se resume a CV igual a 1. Já existe, né, também outros valores de CV. Em seguida, nós falaremos um pouco sobre as correias redondas apresentadas aqui na figura 10, né, sendo utilizadas. Essas correias redondas são um tipo de correia de transmissão, né, que se destaca por sua seção transversal circular, ao contrário das correias planas ou em V. Elas são comumente fabricadas com materiais como borracha, poliuretano ou outros polímeros flexíveis e podem ser reforçadas com fibras sintéticas como nylon ou poliéster, né, para aumentar a sua resistência à tração. Devido a essa forma circular, essas correias redondas proporcionam uma distribuição uniforme da carga ao longo da sua circunferência, o que ajuda a reduzir o desgaste e prolongar sua vida útil. Além disso, né, elas são eficientes na transmissão de potência, mesmo em curtas distâncias, e em operações de alta velocidade. Né? Adentraremos agora a falar sobre as correias em V. Essas correias em V são compostas por tecido ou corda, frequentemente feitas de materiais como algodão, rayon ou nylon, ou quais são empregados com borracha para reforço. Né? Ao contrário das correias planas, as correias em V são projetadas para uso com polias de formato semelhante e em distâncias entre centros mais curtas, embora ligeiramente menos eficientes do que as correias planas. As correias em V oferecem a vantagem de possibilitar o uso de várias delas em uma única polia, permitindo assim acionamentos múltiplos. É importante notar que essas correias em V são fabricadas apenas em determinados comprimentos e não possuem juntas, o que significa que a seleção do comprimento, né, correto é crucial para garantir um ajuste adequado, né, e uma operação eficaz. Essas características tornam as correias em V adequadas na transmissão de potência em espaços mais apertados e em sistemas que requerem acionamento múltiplo. Então, aqui na figura 11, temos explanado, assim, de maneira geral, estruturas das correias em V. Na letra D, apresenta correias em V convencionais, falta de potência aproximada, né? Ela apresenta as faixas de potência. Na E, correias em V também para grandes capacidades, correias em V estreitas. Então, aqui nós temos vários tipos de estruturas para as correias em V. Então, os fabricantes, né, eles estabelecem padrões para essas dimensões das seções transversais das correias em V, atribuindo a cada seção uma letra do alfabeto para representar os tamanhos com medidas em polegadas, segundo afirmou, né, Burdinos 2016. Então, aqui na tabela 3 estão apresentadas as seções
de acordo com as letras do alfabeto, A, B, C, D, E. Então, tem as respectivas larguras A, espessura B, que é apresentada aqui na figura 12, e diâmetro mínimo de rodana, intervalo de um ou mais correias. Então, são exibidos tamanhos mínimos de polia, as dimensões e o intervalo de potência para cada uma das seções identificadas por letras. Passamos, em seguida, para as correias dentadas. Essas correias dentadas, ou também sincronizadoras, são fabricadas com tecido revestido de borracha e fio de aço, apresentando dentes que se encaixam perfeitamente em ranhuras nas rodas dentadas. Esse design garante que a correia sincronizada, né, não se estique nem escorregue, resultando em uma transmissão de potência com uma relação de velocidade angular constante. A presença de dentes na correia oferece várias vantagens em comparação com correias convencionais. Então, aqui na figura 13 está ilustrado, né, uma correia dentada e uma correia sincronizadora. A gente tem os cordonéis, a cobertura e os dentes de borracha, né? Uma das vantagens é a eliminação de necessidade de proteção inicial. Portanto, transmissões com centros fixos podem ser usadas sem problemas. Além disso, os dentes permitem operar em uma ampla gama de velocidade, desde baixas até altas, sem restrições significativas. No entanto, há algumas desvantagens associadas ao uso de correias sincronizadoras, né? Isso inclui, em comparação às correias tradicionais. É necessário, né, ranhurar as rodas dentadas para garantir o encaixe preciso dos dentes da correia. Flutuações dinâmicas podem ocorrer devido à frequência de engrenamento dos dentes da correia e pode afetar o desempenho das determinadas aplicações. Mas, no geral, essas correias são capazes de operar em uma ampla faixa de velocidades com eficiência entre 97% e 99%. Elas não necessitam de lubrificações e etc, né? O fio de aço responsável por suportar a tração em uma correia sincronizadora está posicionado na linha primitiva da correia, qual está apresentada aqui na figura 14, onde trabalha, né, a transmissão por correia sincronizadora, mostrando funções da polia e correia. Isso significa que o comprimento primitivo permanece o mesmo, independente da espessura do reforço. Então, muito bem, as correias dentadas. Então, agora a gente vai para as vantagens e desvantagens entre os tipos de correias, assim como também algumas aplicações. Então, existe uma gama de vantagem e desvantagem entre os tipos de correia que podem variar significativamente, né, dependendo das aplicações específicas. Então, iniciando, claro, pelas correias planas, como vantagens, nós temos o quê? Uma operação silenciosa, eficiência em altas velocidades, capacidade, né, de transmitir grandes quantidades de potência entre centros a grandes distâncias, facilidade de instalação e manutenção. E as desvantagens? Temos menor eficaz, né, em aplicações que requerem flexão contínua ao redor de polígonos de pequeno diâmetro, potencial deslizamento, né, em cargas altas ou se não estiverem corretamente tensionadas. Então, e as aplicações? Ela é uma ampla variedade de aplicações industriais e comerciais, né, devido à sua versatilidade e capacidade de transmitir potência de forma eficaz. Aqui, na figura 15, nós temos ela sendo utilizada em máquinas industriais, né? São frequentemente utilizadas em máquinas industriais para transmitir potência de motores para diferentes componentes, como eixos, polias e engrenagens, incluindo na manufatura, processamento de alimentos, embalagem automotiva, dentre muitas outras. Também são utilizadas em equipamentos de processamento de alimentos. Em indústria de processamento de alimentos, as correias são amplamente empregadas em transportadores para mover os produtos ao longo de uma linha de produção, como está apresentado aqui na figura 16, uma correia transportadora alimentícia. Também são utilizadas em máquinas de impressão e embalagens, como máquinas mesmo de impressão, de embalagem, rotulagem, como está apresentado aqui na figura 17, correias de máquinas de impressão.
Elas também são utilizadas em equipamentos têxteis, na indústria têxtil, na produção, garantindo uma operação suave e contínua, na transmissão de potência, em equipamentos de academia, as famosas esteiras na academia, dentre muitas e muitas outras aplicações. Correias em V. Vantagem das correias em V. Eficiência energética devido ao design que reduz o atrito. Excelente capacidade de transmissão de potência em aplicações de alta carga. Permitem flexão em poleios de pequenos diâmetros. Desvantagens. Menos eficaz em altas velocidades em comparação com correias planas. Podem ser mais difíceis de instalar e tensionar corretamente. E as aplicações dessas tais correias em V são amplamente utilizadas em uma variedade de transmissão. Quais são? Cite em sistemas de acionamento de veículos, como em automotivos, né? Carros, caminhões, ônibus, para transmitir, né, a potência do motor para acessórios como o alternador, a bomba de água e o compressor do ar-condicionado. Então, aqui na figura 19 temos a correia V em automóveis. Também são utilizadas em equipamentos agrícolas, em tratores, colheitadeiras, ceifadeiras e muitos outros. Em equipamentos de jardinagem, e equipamentos industriais também, como compressores de ar, bomba, ventiladores e geradores, e assim como muitos outros. Correias dentadas. Vantagens: transmissão de potência precisa e eficiente devido ao acoplamento positivo entre a correia e a polia. Menor tendência ao deslizamento em comparação com correias planas. Maior resistência ao desgaste. Desvantagens: temos, podem gerar mais ruído durante a operação, requerem tolerâncias mais apertadas e maior precisão na instalação. E as aplicações? Também uma gama, aplicação de uma larga escala, né? Também em automóveis, nos motores de veículos, né? Para sincronizar o movimento entre o virabrequim e o comando de válvula. Em equipamentos industriais, máquinas industriais como impressoras, máquinas CNC, equipamentos de embalagens, robôs, muitos outros, né? Aqui na figura 20 nós temos as correias dentadas em automóveis. Também temos equipamentos médicos, em equipamentos aeroespacial e muitos outros. Então, em resumo, a escolha do tipo de correia mais adequada depende das especificidades de cada aplicação, né? Incluindo carga, velocidade, precisão necessária, ambiente operacional e, claro, o custo. Cada tipo de correia tem suas próprias vantagens e desvantagens e é essencial considerar cuidadosamente esses fatores na hora de escolher o tipo de elemento flexível que será utilizado para transmitir essa determinada potência. Adentramos agora nas geometrias de transmissão. Então, aqui na figura 21, nós temos a geometria de transmissão de correias planas, como elas são apresentadas. Na parte A, nós temos a transmissão por correia aberta sem reversão. Na B, correia cruzada com reversão. Correias cruzadas devem ser separadas, né, para evitar roçamento quando materiais de alto atrito são utilizados. No C, nós temos transmissão por correias aberta com reversão. Então, as correias de transmissão podem ter diferentes geometrias, dependendo das necessidades específicas de cada aplicação. Então, como já mencionado aqui na figura 21, nós temos as correias planas, com e sem reversão, e na figura 22 é apresentada a transmissão com torção de 1/4, onde uma polia guia intermediária deve ser utilizada quando o movimento ocorre em ambas as direções, como está bem apresentado aqui na figura 22. Na próxima figura, que é a figura 23 a seguir, expressa, né, que a ação de acoplamento pode ser obtida mudando a correia de uma poleia bamba para uma tensa ou uma poleia movida, segundo afirmou, né, Budinas 2016. Então, aqui na figura 23 nós temos a poleia bamba, a movida, o garfo de câmbio e a motora, né? Na figura 24, apresenta duas transmissões de velocidade variável, que é a transmissão da figura 24A, a parte de cima, onde nós temos o garfo. É utilizada apenas para correias planas, enquanto a 24B ainda pode ser utilizada também para as correias em V e correias redondas, usando rodanas com ranhuras, né? Budinas 2016. Então, passamos diretamente para as correntes. Falando um pouquinho agora sobre correntes,
Da mesma forma que a transmissão por correia, a transmissão por corrente e rodas dentadas é capaz de cobrir grandes distâncias entre os centros dos eixos. Além disso, oferece uma transmissão direta de velocidade, torque e potência, semelhante à obtida por meio de engrenagens, segundo afirmou Collins em 2019. Então, quando se compara as transmissões por correntes e correias para uma determinada razão de velocidade angular média e potência, as transmissões por corrente costumam ser mais compactas do que as transmissões por correias, embora menos compactas do que as transmissões por engrenagens. A montagem, o alinhamento das transmissões por corrente geralmente exige uma precisão maior do que as transmissões por correias, mas podem ser menos exigentes do que as transmissões por engrenagens, segundo afirmou o Collins em 2019. Então, aqui na figura 25 está ilustrado, né, as configurações comuns de correntes. Aqui na letra A, temos as correntes de rolês de precisão para transmissão de potência. Na B, correntes de rolês de passo estendido. C, corrente de classe de engenharia. D, correntes de dentes invertidos, né? A famosa corrente silenciosa. Quais são os materiais utilizados em transmissões por corrente? Então, os materiais preferenciais para a corrente de transmissão de potência devem exigir características como boa resistência, particularmente à fadiga, alta rigidez, boa resistência ao desgaste, fadiga superficial, resiliência e, em certos casos, resistência à corrosão, mantendo um custo razoável dentre tudo isso, né? Os materiais que atendem a esses critérios incluem os aços carbono e ligas de aço, ferro fundido, ferro maleável, ligas de aço inoxidável e, para aplicações específicas, né, ligas de latão, bronze e certos polímeros, segundo afirmou o Collins em 2019. Então, processos como carbonatação, cimentação, endurecimento por indução ou a galvanização podem ser empregados, né, para aumentar a resistência ao desgaste ou fornecer proteção contra a corrosão. Nas correntes padronizadas disponíveis comercialmente, essas placas de ligação geralmente são feitas de aço carbono, com tratamento térmico e, claro, as botas, né, são endurecidas por indução para melhorar a resistência ao desgaste e ao deslizamento. Segundo afirmou, né, Collins 2019. O próximo passo que iremos falar aqui, o próximo ponto de destaque, são os modos de falha dessas correntes. Então, as forças de tração são muito exercidas em correntes. Então, correntes de precisão para a transmissão de potência são produzidas por uma série contínua de conexões por pinos que se encaixam sequencialmente nos dentes das rodas dentadas, à medida que a corrente se move ao redor de duas ou mais rodas dentadas. Cada junção de pino e bucha articulada conforme a corrente passa pelas rodas dentadas, funcionando como um pino e uma cal. Curiosamente, programas de manutenção periódica que visam limpar e relubrificar as correntes para melhorar sua vida útil, às vezes podem de fato reduzir a vida útil, pois removem o lubrificante de partes relativamente inacessíveis, o que acaba gerando, né, um fim de vida, né? Então, as forças de tração do lado tensionado são transferidas para os dentes das rodas dentadas por roletes ou placas de ligação dentadas, conforme a corrente em movimento passa pelas rodas dentadas. A força de tração na corrente varia de tensão do lado tensionado para a tensão do lado frouxo, e vice-versa, cada ciclo completo. Então, além disso, variações de frequência mais altas de tração na corrente podem ser causadas pela interação cinemática entre as conexões de corrente e os dentes das rodas dentadas, conhecida como ação cordal. A fadiga, portanto, se torna um modo de falha provável para transmissões de potência com corrente, segundo afirmou Collins em 2019. Então, essas falhas de fadiga podem ocorrer nas placas de ligação entre roletes e bucha, nas placas de ligação dentadas, nos roletes e buchas, ou nas superfícies dos dentes, né, que é a chamada fadiga superficial. Quais são os outros tipos de modos de falha? Desgaste abrasivo, adesivo, por fretagem ou por contato entre a bucha e o pino, podem ser modos de falha prováveis em algumas situações.
Quando o desgaste entre o pino e as buchas ou entre os roletes dos dentes resulta em alterações dimensionais suficientes, né, para que os roletes subam muito nos dentes das rodas dentadas, a corrente pode pular de um dente para o outro e assim gera mais desgaste, né? Aqui na figura 26 é apresentadas as áreas de falhas em correntes, onde no eixo X, nós temos a velocidade angular da roda dentada menor. No eixo do Y, a potência transmitida. Nós teremos quais são os tipos: fadiga da placa de ligação, região de projeto aceitável sem falha, fadiga no rolete na bucha e desgaste por contato em acessórios. As famosas correntes de roletes. Elas têm uma estrutura básica de uma corrente de rolete com uma única fileira, como é mostrado aqui na figura 25, vista anteriormente. Essas correntes de roletes de múltiplas fileiras, que consistem em uma ou mais fileiras paralelas de correntes montadas com pinos em comum, também são padronizadas, assim como as correntes de passo duplo. As dimensões e o limite de resistência nominal para uma corrente de rolês de única fileira são apresentados na tabela 13 do Collins, que também será apresentada a seguir. Então, aqui na figura 27, para correntes de roletes, a ação cordal é uma consequência cinemática da linha de aproximação da corrente não ser tangente ao círculo primitivo da roda dentada. Em vez disso, ela é colinear, com uma corda com um circuito primitivo. Então, aqui na figura 27, nós temos a descrição da ação cordal em uma corrente de roletes, onde, na letra A, nós temos o primeiro contato do rolete A com a roda dentada, e na letra B, subida cordal gerada pela rotação da roda dentada de θ. Consequentemente, né, quando a roda dentada gira, o elo faz o primeiro contato com a roda dentada, enquanto a linha central está abaixo da tangente paralela ao circuito primitivo, que tem um raio RP. Isso faz com que a linha central do elo seja forçada a subir de RCH para RP e depois voltar para RCH, um comportamento conhecido como a ação cordal. Os famosos cabos de aço, nosso último tópico que será apresentado. Então, o cabo de aço é amplamente utilizado em situações que envolvam elevação, reboque ou transporte, nas quais o cabo de aço suporta uma carga trativa ao longo do seu comprimento, segundo afirmou o Collins em 2019. Sua flexibilidade é alcançada por meio da utilização de vários arames de pequeno diâmetro torcido em torno de uma alma central de fibra, uma alma de aço ou uma única perna de arames, segundo também Collins 2019. Então, aqui na figura 30 está explanado de forma geral os componentes básicos de um cabo de aço, onde nós teremos o próprio cabo de aço, o núcleo, que está em vermelho, a perna, né, que são essas junções de vários cabos de aço, e o fio, que é cada fio juntos formam uma perna que depois tem um núcleo e formando então o cabo de aço. Materiais utilizados em transmissões por cabo de aço. Os materiais mais adequados para essas aplicações devem exigir, né, assim como os outros componentes, resistência à fadiga, a fadiga por fretagem, fadiga superficial por desgaste, desgaste abrasivo, escoamento, ruptura e, em certos casos, também a corrosão, para depender do local onde for inserido esses cabos de aço. Então, de longe, o material mais comumente empregado para a fabricação de cabos de aço é o aço de alto carbono. Outras opções de materiais que podem ser selecionadas para atender os requisitos incluem ferro, aço inoxidável, mônio e o bronze, segundo o Collins 2019. Então, quanto aos cabos compostos por arames de aço, é comum na indústria especificar as características de resistência dos materiais por meio de categorias. Essas categorias padronizadas englobam o aço de tração, chamado TS, aço suave para arado, que é o MPS, aço para arado, que é o PS, aço para arado melhorado, que é o IPS, e aço para arado extra melhorado, que é o EIPS. E o aço arado extra melhorado, que é o EIPS. Essas propriedades de resistência do aço para arado, que é o PS, servem como base para o cálculo das resistências de todos os tipos de cabos de aço, segundo afirmou o Collins em 2019.
Então, aqui nessa tabela 14, nós temos os dados de materiais e de construção para classes de cabos de aço selecionados. Então, aproximando bem, nós temos os materiais tipicamente disponíveis, que os citados anteriormente, né? IPS, IPS. Então, essa tabela ela aborda de modo geral a classificação nominal, número de pernas externas, número de arames por pernas, número máximo de arames externos e muitas outras aplicações. Então, para proteger, né, contra a corrosão, cabos de ferro também são galvanizados de pequeno diâmetro e assim na oxidação frequentemente revestidos com plástico. E em algumas situações esse revestimento também serve para reduzir o desgaste. Então, também são aplicados tratamentos e dentre muitas outras atividades para poderem ser utilizados esses materiais na transmissão por cabos de aço. E os modos de falha? Os modos de falhas eles podem ser basicamente resumidos nessa tabela 15, com indícios de causas de falhas de cabos de aço. Então, quais são os tipos possíveis de falha? Fadiga, escoamento, desgaste abrasivo, fadiga e desgaste combinados, escoamento e desgaste combinados, o arame cortado, goivado, grosseiramente quebrado, torção, esmagamento, assim como muitos outros. Então, também são apresentados os indícios, né? Por exemplo, na fadiga, os arames transversais quebram-se perpendicularmente ou em um formato em Z. As extremidades quebradas parecem granuladas. Quais são as possíveis causas prováveis disso ter acontecido? O cabo pode ter sido curvado em torno de um arame muito pequeno, possível vibração, chicoteamento, as polias oscilantes, flexões nos dois sentidos, flexão de eixos, canais justos, tambores e assim muitos outros causas prováveis para cada tipo de falha. Então aqui eu encerro mostrando as referências que foram utilizadas para a confecção desse trabalho, como o Alto de Almeida, Budinas, principalmente, que é o livro de elementos de máquinas de Chile, o CIA, o Correias Ribeirão, Mopocho, Rien. E, claro, muito obrigada pela atenção. Fica aqui o meu feedback positivo desse trabalho e tchau!